Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebrando o quarto domingo da Quaresma, a nossa liturgia se reveste de alegria, pois caminhamos rumo à celebração da Páscoa do Senhor. Preenchidos da santa alegria nascida do coração do Pai que reencontrou o Filho que estava morto e reviveu, somos convidados ao banquete festivo do Cristo ressuscitado, o vivente que está no meio de nós. Fomentados pela campanha da fraternidade, que nos chama ao cultivo de uma ecologia integral, disponhamos nossos corações à conversão, gerando atitudes novas e autênticas no cuidado para com a vida. Então, a primeira leitura está em Josué, capítulo 5, versículo 9, depois o versículo 10 a 12. Josué, capítulo 5, versículo 9, depois o versículo 10 a 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgai e celebraram a Páscoa do dia 14 do mês à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Então, aqui na primeira leitura, né, de Josué, fala para a gente que o povo de Deus celebra a Páscoa depois de entrar na terra prometida. Então, a gente vê aqui a alegria, né, do povo de celebrar a Páscoa, né, depois de entrar na terra prometida. Então, que nós também possamos, né, ter essa alegria, né, de anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino, anunciar a boa nova a todos. Né? Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos anunciar isso a todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Então aqui, na segunda leitura, né, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala pra gente que por Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, anunciar essa boa nova a todos, né? Que tipo de conversão. Então, que nós possamos anunciar a boa nova, né? Deus deu seu Filho para salvar a humanidade. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós anunciemos isso a todos e que nós possamos sempre cada vez mais sermos embaixadores de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 3, depois o versículo 11 a 32. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 3, depois o versículo 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante.
e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, nesse domingo da alegria, Leatari, encontramo-nos com a parábola lucana do Pai Misericordioso. Ela é dirigida a dois grupos de personagens, a saber, de um lado, aos publicanos e pecadores, do outro, aos fariseus e mestres da lei. Há um pai que possuía 2 filhos a solicitar a repartição dos bens pelo mais novo. O filho, então, parte para um lugar distante e esbanja tudo em uma vida desregrada. Arrependido, retorna e pede perdão ao pai, que o acolhe generosamente. Ao saber de tudo, o filho mais velho tem raiva. Procura o pai, relembra-lhe que jamais lhe foi desobediente e cobra-lhe vantagens. Contudo, pela fala do pai, intuímos que não foi apenas o filho mais novo que se perdeu, mas os dois. Na verdade, o mais novo perdeu-se fora no mundo, nas riquezas e futilidades da vida. Já o filho mais velho perdeu-se dentro, na proximidade do pai, pois sua obediência criara-lhe um coração endurecido, incapaz de amar, perdoar e se alegrar com o retorno de seu irmão. Então isso nos remete aos destinatários da parábola. O filho mais velho está em paralelo com os fariseus e mestres da lei, que se perderam dentro, e o filho mais novo que está em paralelo com os publicanos e pecadores, que se perderam fora. Então, para refletir, tem algumas questões aqui. A quem nesta parábola nós nos assemelhamos? Ao pai que perdoa ao filho que se arrepende ou ao irmão incapaz de perdoar? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.